Neste mês de agosto, a Organização Mundial da Saúde emitiu um novo alerta global. A Mpox, antes conhecida como varíola dos macacos, foi novamente declarada uma emergência de saúde pública mundial. Mas afinal, o que é Mpox e como podemos prevenir que a vacinação contra a doença enfrente os mesmos desafios que vimos com a Covid-19? A Mpox ela é uma doença que ela é transmissível principalmente pelo contato, então requer uma proximidade. Além disso, superfícies contaminadas, como com as feridas, né? Você tem lesão na mão, você tem lesão em algum lugar do seu corpo, você passa a mão nessas lesões ou encosta essas lesões em algum lugar, esse local vai estar contaminado e a pessoa que pegar, entrar em contato com esses locais pode adquirir a doença. Por exemplo, camisa, forros de cama, que aí tem contato com as lesões, isso pode ajudar na transmissão. E pelo contato, a proximidade, contato direto com essas feridas. O Mpox é um vírus descoberto recentemente. Nós tivemos os primeiros casos em 2022, quando foi disparado um alerta internacional. Então, nós convivemos com esse alerta aproximadamente de julho de 2022 até maio de 2023, quando houve um número muito grande de casos de Mpox no mundo. Hoje, nós estamos dentro de um padrão de normalidade. Apesar de termos esse alerta, nós não observamos aumento do número de casos, nós temos aumento das notificações. Os profissionais estão suspeitando mais. Enquanto a gente não diagnostica de forma adequada, a gente também está transmitindo a doença. Então, se o paciente ele não sabe o que ele tem, ele vai estar despreocupado, vai achar que não é nada demais e, eventualmente, mantendo a transmissão, porque faz parte do tratamento o isolamento, porque é uma doença que a gente tem que deixar o paciente em casa, tem que evitar a transmissão para a gente evitar essa disseminação e a pior aí dessa transmissão que a gente está observando. Primeiro passo, buscar assistência médica através da nossa porta de entrada, que são as unidades básicas de saúde. Chegando lá, relatando os sintomas, que são justamente as lesões são características e elas podem ser precedidas ou não de febre, dor de cabeça, mialgia, artralgia, dor nas costas, calafrios, aquela sensação de cansaço. Então essa pessoa tem que procurar uma unidade de saúde e vai passar por um profissional. Nós acompanhamos os casos de Mpox regularmente, semanalmente. Nós temos um boletim com o número de casos suspeitos, número de casos confirmados, a distribuição desses casos dentro do território e, principalmente, quais são as pessoas mais acometidas. Isto permite direcionar políticas de saúde voltadas para aqueles grupos que são mais sensíveis. Então, quais são os grupos mais acometidos? Homem, dentro do grupo de homens, homens que fazem sexo com homem e homens que têm a infecção do HIV. A vacinação tem sido a principal ferramenta na luta contra doenças infecciosas ao longo da história. A gente precisa entender e avaliar que ao longo da história as vacinas elas vêm sendo vítimas do seu próprio sucesso. Quando a gente realmente tem um aumento nas coberturas vacinais, a gente tem uma melhoria do cenário epidemiológico. E quando a gente tem uma queda nas coberturas vacinais, você tem um aumento do risco das doenças que são eficazmente preveníveis com a vacinação. É extremamente importante a gente entender que a vacina é sim uma medida extremamente segura e eficaz de proteção. Ainda estamos trabalhando com um número limitado de doses. O público elegível é o público de 18 a 49 anos, imunossupressos, pessoas que convivem com HIV/AIDS. A gente precisa fazer uma avaliação nos níveis de CD4 e o público realmente é um público restrito também pelo número limitado de doses. Em 2023, nós vacinamos um grupo de pessoas, os pacientes com infecção pelo HIV, com CD4 menor que 200. Então, nós vacinamos todos esses. Depois, subimos um pouquinho, CD4 até 300. E, por fim, colocamos na rede. Foi uma quantidade de vacinas determinada pelo Ministério. Nós, no estado da Bahia, utilizamos todas as doses. E, no momento, estamos aguardando orientação do Ministério da Saúde sobre envio de novas doses de vacina.
Vale lembrar que um dos objetivos da vacinação mpox é exatamente proteger aquele público que tem uma predisposição maior a ter casos mais graves da doença, além também de proteger aqueles que estão ali no laboratório lidando também com amostras possivelmente contaminadas pelo vírus. Aqui na Bahia nós recebemos 2 remessas de doses, cada remessa contendo 452 doses. O esquema primário de proteção é um esquema de 2 doses e a Bahia recebeu então doses suficientes para atender 452 pessoas, totalizando 904 doses para todo o estado em 2023. No momento, o Ministério da Saúde ele vem tentando fazer uma aquisição de novas remessas de doses. Ainda enfrentamos um desabastecimento mundial da vacina mpox. Os laboratórios eles vêm procurando aumentar esse nível de produção e os países como o Brasil vêm tentando já fazer a aquisição de novas remessas de doses para envio aí para os nossos estados e, por sua vez, para a gente enviar aí para os municípios baianos. A hesitação em relação à vacinação não é um fenômeno novo. Ao longo da história, campanhas de imunização sempre enfrentaram resistências, muitas vezes alimentadas pela desinformação. A desinformação se combate com informação. A fake news, o negacionismo é muito mais difícil de combater porque ele sedimenta conceitos na mente das pessoas. Aconteceu com a Covid e o negacionismo, inclusive de forma oficial, né? Porque se transformou numa política de Estado, o negacionismo científico no Brasil, nos 4 anos de vigência do governo da extrema-direita no país, matou pessoas, né? Destruiu a civilização, colocou abaixo as construções que tínhamos. Durante 8.000 anos de história, a humanidade construiu o sentido civilizatório que é colocado abaixo. A gente tem observado, quando conversamos com as pessoas fora do ambiente de trabalho, que ainda existe uma resistência muito grande. Eu tomei a vacina, aconteceu isso. Eu tomei a vacina. Não vou tomar porque eu tomei e fiquei um dia sem trabalhar. E eu sempre tenho chamado a atenção que a vacina, ela simula a infecção. Então, o fato de você tomar e você apresentar alguns sinais e sintomas, você sente uma dor no corpo, você prova que seu organismo está respondendo àquele produto que foi colocado para simular uma resposta. Então, é preciso que a gente entenda isso. E que a gente entenda que uma dor no corpo que você tenha, uma febre baixa, uma coisa, ela é muito menor, ela é muito menos grave do que o reflexo da doença, caso você contraia isso. Então é importante que as pessoas se atentem a isso. Mas esse movimento antivacina que a gente observa no mundo, observa com determinados grupos específicos, ele é extremamente preocupante e é responsável, inclusive, pelo fato de termos algumas doenças que já estavam sob controle, voltando a representar uma ameaça. O negacionismo não é algo novo na história da humanidade, ele já existiu em vários momentos de forma muito pontual. Durante o Renascimento, o discurso religioso, católico, autoritário, tentava negar determinados avanços do entendimento sobre a realidade e que ganhou muito mais força durante o advento do século XIX, com ideias revolucionárias da área da ciência, como, por exemplo, o evolucionismo de Charles Darwin. Então, o negacionismo ele se baseia na ideia de que você nega evidências claramente postas e racionalmente interpretadas. Isso pode atender a interesses religiosos, como aconteceu no caso de Darwin, que a Igreja Católica se sentiu muito incomodada por ter se colocado em questão o criacionismo. Pode aparecer por nuances ideológicas, políticas mesmo, como é muito mais forte atualmente, mas ele tem se transformado realmente em um estorvo para a história da humanidade, porque negar a conquista, a única coisa que une a humanidade de uma forma mais intensa é exatamente o consenso científico, a identidade de algo que pode ser aceito como verdade por todos. Se a pessoa decide não vacinar, ela está fazendo uma escolha, que a escolha é correr o risco de pegar, correr o risco de adoecer. Então, isso tem que ser posto em prática, a pessoa tem que botar isso tudo na balança para avaliar. Uma vez fazendo parte de grupo de risco, com indicação de vacina, tem que parar para pensar. A vacina ela vai trazer benefício, vai reduzir, e se optar por não tomar, vai correr risco não só de adoecer, mas também de passar para os outros, de pessoas próximas, porque é uma doença que é passada pelo contato, por proximidade. Então, você vai estar adoecendo outras pessoas e pessoas próximas. A grande consequência não é só biológica, de sobrevivência, da morte de pessoas. É a negação da civilização. É uma contradição, um paradoxo dos tempos atuais.
em que a liberdade de expressão, o acesso das pessoas às plataformas de comunicação, transformou cada um de nós num gerador de conteúdo. Então isso faz com que o perigo seja muito mais grave. Uma informação falsa que se dissemine pode levar à morte, pode levar a uma chacina, pode levar à destruição de muita coisa que nós lutamos tanto para construir, né? O que o negacionismo traz é uma informação equivocada. São teorias muito bem construídas, fundamentadas de algo absolutamente improvável. Isso é mais grave ainda, porque nós vivemos entre 2020 e 2023, né, digamos assim, é quando a Covid começou a entrar em declínio mesmo. Nós vivemos uma tragédia de milhões de mortos, provocado exatamente pela disseminação de informações falsas, pelo movimento anti-vacina, sobre outros aspectos que foram muito fortes também. Cultura, arte, ciência, filosofia e fé, bases essenciais da civilização e que infelizmente são transformadas em ferramentas do ódio, da intolerância, da ignorância e por interesses escusos econômicos e políticos.